Estamos aqui no centenário do Espírito de Profecia e vamos falar um pouco sobre a vida de Ellen Goldwhite. Primeiramente, temos aqui uma encenação de uma pessoa como sendo a irmã White. E teremos algumas perguntas muito importantes para você saber mais sobre a vida desta grande profetisa do movimento adventista. Primeiramente, queremos saber da Ellen White em qual país você nasceu e qual foi a data do seu nascimento. Eu nasci nos Estados Unidos no dia 26 de novembro de 1827. Uma escritora americana. E quantos anos você tinha quando você decidiu entrar no movimento adventista? Bom, foi um processo, né? Eu tinha 12 anos quando eu fui batizada na igreja metodista e nesse tempo chegou um pregador, Guilherme Miller, e ele fez uma série de conferências na minha cidade, em Portland, e foi muito interessante, eu aprendi muitas coisas e ele trazia uma mensagem nova, uma mensagem diferente. Ele falava sobre o advento. A partir desse momento, eu comecei a procurar mais, estudar sobre o que era o advento. Eu fui desligada da igreja metodista ao entender o que era o advento, o movimento adventista nessa época. E eu tinha... foi na minha adolescência, eu tinha aproximadamente entre 14 anos, mais ou menos, eu tinha. Com 14 anos, decidiu-se fazer parte do movimento adventista. E ainda nova, ainda solteira, você começou a escrever alguns livros. E falando de casamento, com quantos anos você se casou? Com quem foi? Como era esse rapaz? Como era estar do lado dele? Você tinha fácil acesso a falar aos grandes públicos? Como é essa parte da sua vida? Começando pelo casamento. Bom, eu conheci um jovem chamado Tiago e ele era um pregador também da Palavra de Deus. Nós nos conhecemos e decidimos nos casar. Eu tinha 19 anos, ele tinha 24 anos. Nós tínhamos muitos planos para a nossa vida, mas Deus nos caminhou para outros propósitos, para o seu propósito. Nós casamos no dia 30 de agosto de 1847. Como resultado do casamento, naturalmente vem filhos, né? E quantos filhos você teve? Qual dos filhos te mais causou admiração? Bom, nós tivemos 4 bênçãos, né? 4 presentes. Eu posso dizer que filhos, todos eles nos trazem admirações, cada um do seu jeito. Nós tivemos 4 meninos, 4 rapazes. O nosso filho caçula, tivemos a oportunidade de viver pouco tempo com ele. Viveremos na eternidade, mais tempo com ele. Nosso filho mais velho, ele infelizmente faleceu na adolescência, com 16 anos. Nessa época nós viajávamos muito, então ele ficava com outras famílias e perdi muita coisa da adolescência dele por causa do evangelho. O nosso segundo e terceiro filho foram os que nos acompanharam, né, na nossa jornada até chegarmos à idade mais experiente. Então eu posso dizer que admiramos todos eles, excelentes filhos, e estamos muito felizes pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu, esses 4 filhos. Os 2 filhos do meio são os que sobreviveram
eles chegaram a cargos elevados na igreja. E a função que você mais admirou foi quando eles já chegaram em qual posição na igreja? O Edson, o segundo filho, ele foi pastor, ele foi ordenado, ele trabalhou com publicações. O William, ele também, o nosso terceiro filho, ele também foi ordenado ao ministério pela Conferência Geral. Também trabalhou escrevendo. Não dá para dizer qual a gente mais admirava, qual a gente... Mas o William, ele, depois que meu esposo faleceu, ele me acompanhou. Foi ele que foi o meu assessor, né? Ele que me acompanhava nas viagens, ele que me proporcionava, assim, a oportunidade de estar mais perto, né? De alguém. Era ele que estava mais perto de mim. Ok. Vamos agora passar a parte das visões. Você lembra qual foi a primeira visão, o que falou? Cite uma outra visão que você achou muito interessante. Bom, eu tinha 17 anos quando eu tive a primeira visão. É sempre inesquecível, né? Porque é uma primeira experiência. Tudo na nossa vida, quando se é a primeira vez, torna-se difícil de esquecer. Nessa primeira visão, Deus me mostrou a jornada do povo do Advento rumo à Canaã Celestial. Foi muito especial. É uma jornada muito bela. Pode ler no livro Primeiros Escritos, que essa visão é muito bela. E sobre a questão de horários, como é que você se sentia durante as visões? Como você sentia a responsabilidade de repassar isso ao povo? Como era essa parte na sua vida? Eu era muito tímida, né? Desde o acidente que me aconteceu, quando eu tinha 9 anos, então eu fiquei com a face deformada e aquilo me deixou muito para baixo. E isso criou em mim uma timidez. Eu não gostava muito de estar em público, eu não gostava de falar. E quando Deus me deu essa responsabilidade, quando Deus me chamou, eu aceitei, mas eu sabia que enfrentaria dificuldades com a minha timidez, mas eu saberia que Deus me daria forças para isso. Nos momentos em que eu tinha as visões, eu olhava para o alto, eu não piscava, eu não respirava e parecia que eu estava fora de mim. E após as visões, eu me tremia muito. E aí depois aquilo passava e eu não me lembrava de tudo depois que terminava a visão. Aí, às vezes, detalhes eu me lembrava. Mas quando era à noite, o melhor horário a qual eu me dedicava a escrever, pelo silêncio da noite e também pela presença do Espírito Santo naquele momento, toda aquela visão era me esclarecida. Tudo que o anjo dizia, tudo que era revelado por detalhes me era esclarecido, então nesse momento eu escrevia. Muito bem. Na casa da Ellen White tem um quarto que tem uma iluminação diferente. Dá a entender que você tinha um escritório próprio, um local que era costumeiro ali você fazer as inscrições, era isso mesmo? Sim, porque acho que toda casa ela deve ter um santuário, um lugar especial reservado para falarmos com Deus. E com esta missão não poderia ser diferente. Então, neste espaço, eu tinha um encontro especial com Deus e ali eu podia escrever, eu podia entender muitas vezes aquilo que Deus me revelava, outras não, outras eram esclarecidas em algum momento que eu passava mais tarde, outras eram coisas que já havia acontecido. O seu nível de escolaridade não chegou a ser alto pela dificuldade que aconteceu no acidente. Você estudou, chegou ao 2º grau, como é que foi esse nível?
Não, foi muito difícil porque devido a pedra ter afetado essa parte frontal, então criou coágulos e outras coisas que a ciência da medicina explica, que afetou um pouco o meu cérebro e me fez com que eu tivesse uma dificuldade para compreender naquela época o que era ensinado na escola. Então eu era mais lenta para compreender. E por isso eu tive bastante dificuldade. Eu tentei voltar para a escola, mas eu não consegui acompanhar o ritmo. E a minha saúde era muito fragilizada, eu era muito fraquinha. Então eu tive que voltar para casa e aprender com os meus pais e assim por diante. Eu não consegui estudar. Muito bem. Ficaram registradas várias páginas. E vamos saber agora o número exato dos livros sem as compilações. O número exato dos livros que foram publicados. Somam mais de 40, quase 50. Qual é o número? Bom, só de páginas foram muito mais de 100 mil, mais de 2.000 visões. Foram muitas, vocês vão conhecer um pouquinho agora dos livros. E todos os livros somam-se 49. Interessante que desses 49 foram feitas várias compilações e já passamos de 60. No português já estamos em 66 e poderão surgir várias compilações, trechos de mesmo assunto que são somados e são feitos outros livros, como por exemplo as meditações matinais. E os livros mais conhecidos, você lembra? Sim, os mais conhecidos são Caminho a Cristo, Vida de Jesus, Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito. São os 4 mais conhecidos. Muito bem. Para as pessoas que vivem no mundo de hoje, que incentivo você daria sobre a questão de dedicação, santificação, de estudo da Palavra de Deus? Que mensagem você queria deixar? Entregue-se totalmente nas mãos do Senhor. Se Deus te chama, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Não tenha medo, dificuldades aparecem. Foram muitas que enfrentei, são muitas que todas as pessoas enfrentam. Com Jesus, nós não estamos isentos de dificuldades, de passar por provas, porque são elas que nos edificam, são elas que nos fazem transpor muitos defeitos de caráter, são elas que nos preparam para o céu. Então, dedique-se ao estudo da Palavra de Deus, ouça a voz do Espírito Santo e atenda, e com certeza alcançará a coroa da vida. Obrigado. Nós vamos ver aqui algumas páginas, né? Temos aqui, por exemplo, o primeiro volume do livro Testemunhos Seletos. É um livro muito importante na obra de Deus. Temos alguns outros aqui também, como, por exemplo, Profetas e Reis, um livro histórico que narra detalhes da história do povo de Deus com os grandes profetas e reis. Temos também aqui o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, um livro que aborda bastante sobre o ponto de saúde, como devemos nos alimentar, o que devemos nos abster. Temos também o outro livro, O Cuidado de Deus. Aqui mostra como Deus cuida do seu povo, um livro muito bom. Temos também aqui Testemunho para Ministros. Mesmo sendo mulher, Ellen White deixou alguns conselhos que servem para o ministério, né? Testemunho para ministros. Temos também aqui a continuação. São 3 os volumes dos Testemunhos Seletos, né? Vamos continuar mostrando aqui alguns livros da escritora Ellen White. E os livros mais famosos, os livros mais antigos. Como, por exemplo, o livro O Conflito dos Séculos. Esse aqui é um livro bem antigo, lançado aqui no Brasil em 1935, essa edição aí.
né? Temos um outro livro muito famoso, um livro muito histórico, O Desejado de Todas as Nações, também um livro grosso, um livro antigo, muito bom de se ler. Temos também um livro que fala sobre a vida de Jesus, um livro completo, detalhes sobre a vida de Jesus, um livro muito antigo, coisa difícil de se achar hoje. É algo muito precioso. E existem vários outros, como por exemplo, o livro Patriarcas e Profetas, esse aqui é em uma outra edição, na cor azul. Temos o livro Comportou Evangelista. Temos o livro que fala sobre a mordomia, que é indispensável na obra da Casa de Deus. Conselhos sobre mordomia. Aqui fala sobre a fidelidade que o cristão deve ter com relação às suas finanças e a relação que traz a sua fidelidade em reconhecimento das bênçãos de Deus. Nós vamos agora observar aqui um quadro onde foi desenhada a nossa personagem Ellen G. White. Alguém que contribuiu muito para o movimento adventista, deixando escrito vários livros, 49 livros, além das compilações, milhares de páginas, mais de 100 mil páginas, 150 idiomas estão publicados esses livros. E o final da vida de Ellen White nós vamos ouvir neste momento. Ellen White, ela viveu até os 88 anos de idade. Em 16 de julho de 1915, ela faleceu. Mas 34 anos antes, o seu esposo faleceu também. E ela passou 34 anos viúva. Com certeza foi momentos difíceis, porque ela não tinha o seu companheiro. Entretanto, ela escreveu todos esses livros sobre os mais temas diversos, sobre religião, ciências, história, oratória, música, educação, psicologia. Escreveu também sobre administração e também sobre profecias. Nunca se esqueça que esses livros são apenas para nos auxiliar a compreender a Bíblia Sagrada e não para substituí-la. Ficou aí um acervo acessível a todas as pessoas. No mundo de hoje, você pode ter todos esses livros em um único aparelho. Às vezes você tem um celular para diversas coisas. E você poderá baixar no seu celular um aplicativo EGW. E você vai ter todos os livros, inclusive os 9 últimos livros, que são os Testemunhos para a Igreja, que são 9 volumes. E você deve pesquisar a fundo a vontade de Deus para este tempo. Deus se revelava através dos profetas. A última profetisa foi Ellen White. Deus não vai ressuscitar um dom profético enquanto não ter outras novidades para mostrar a seu povo. Mas se você quer saber a vontade de Deus, pesquise a Bíblia. Pesquise as páginas dos livros de profecia. E você terá o Espírito de Profecia como uma luz menor, te guiando para uma luz maior, que é a Bíblia. E você deve ouvir a voz de Deus nestes inscritos. Sobre as diversas páginas, você poderá ter instruções sobre saúde, instruções sobre o lado financeiro, administrativo. Você vai aprender sobre educação, vai aprender sobre teologia, sobre música, sobre muitos assuntos. Deus se revela a você. Basta você querer ouvir. Portanto, use tudo que Deus revelou através desses inscritos inspirados. E sua vida será uma vida abençoada, uma vida crescente no cristianismo, e será prazeroso viver na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.